Olá, muito boa noite. Sexta-feira, 28 de fevereiro. Veja os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. 2 atropelamentos e 2 fugas. Câmeras flagram pedestres sendo atingidos por veículos. Na Serra, um idoso vira alvo na faixa de segurança. E no centro do estado, 2 adolescentes não conseguem escapar. Os motoristas fugiram sem prestar socorro. Veja como você pode ajudar a polícia a descobrir quem estava atrás do volante. Depois do chimarrão, chega a vez da fé. Risco de contágio pelo coronavírus no estado muda hábitos dos gaúchos. Agora os católicos terão que se adaptar. Igreja divulga novas recomendações durante as missas. Até a comunhão, o momento de receber a hóstia sagrada foi modificado. E tem mais alterações. Daqui a pouco a gente mostra. E os mitos e verdades diante da epidemia, o que realmente é eficaz para a sua proteção. Álcool gel combate de verdade a disseminação do vírus? Tem gente espalhando vídeos pelo WhatsApp. Cuidado! Em época de fake news, não dá para acreditar em tudo. Em seguida, uma entrevista ao vivo com um especialista tira todas as suas dúvidas. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Eu te convido. Vem com a gente. Pessoal, parece que o ditado popular se confirma aqui no nosso país, né? Dizem que o ano só começa depois do carnaval, pois passou a folia para que as manchetes aí preocupantes começassem a provocar uma ebulição entre todos nós. Eu estou falando, sim, do coronavírus. Ontem, o primeiro caso confirmado no país e já subiu para mais de 180 casos suspeitos. Aqui, no nosso estado, são 27 casos suspeitos da doença e, com isso, várias instituições estão se adaptando, criando aí medidas para evitar o contágio, inclusive a Igreja Católica. Aqui em Porto Alegre, a Arquidiocese mandou hoje orientações para as paróquias e também para os fiéis. Tenhamos fé. Com os cuidados tomados durante as celebrações católicas, o contágio do coronavírus pode ser evitado durante as missas. Para isso, algumas paróquias já adotaram mudanças. A principal delas é para o momento da comunhão. Não distribuir mais a comunhão sobre as 2 espécies, né, o corpo e o sangue do Senhor, ou seja, o pão e o vinho. Vamos distribuir a comunhão somente sobre o corpo do Senhor, somente o pão. Orientamos também que as pessoas recebam a Eucaristia na mão, né, não mais na boca, como muitos fiéis também o fazem, por este período pelo menos. Durante as orações, ao invés de dar as mãos, o recomendado é fortalecer a concentração. E no lugar do abraço da paz, o incentivo é para cultivar ainda mais o sentimento de fraternidade. As novas regras, inicialmente, causaram um certo estranhamento. Deu aquele murmúrio assim na igreja, né? As pessoas acharam curioso, alguns vieram no final da missa agradecer, dar os parabéns, alguém veio reclamar porque não tinha água benta. Ao passar do tempo, as pessoas vão compreender que é o melhor, né? Que é a medida certa a tomar neste momento. Os recipientes onde antes ficava água benta estão vazios. O contato direto com as mãos dos fiéis poderia ser um ponto de contágio. Aqui nessa paróquia era comum os fiéis serem recebidos pelo padre com um chimarrão. Hábito que desde o surgimento do coronavírus foi modificado. A cuia já não é mais compartilhada. Aliás, para nem cair em tentação, ela fica aqui, ó, guardada dentro deste armário. E aí, o que está à disposição neste momento aqui na secretaria é o álcool gel. Para os católicos, as novas orientações ainda podem ser novidade. Mas com fé e alguns cuidados extras, todo mundo pode ajudar a evitar a disseminação do coronavírus. Melhor garantir a saúde. Tudo que previne, não precisamos remediar depois, né? Primeiro foi o chimarrão, agora a fé. É a população, as instituições se adaptando diante do risco, né, gente? Olha, lá na Itália, lá na Europa, até o Papa Francisco está se especulando que o Papa está com coronavírus. Nada disso ainda oficialmente, o Papa está apenas com uma indisposição, né? A Igreja Católica não confirma nada, portanto, vamos parar de especular, vamos até pensar positivo para que não seja nada grave com o Papa Francisco, um dos papas aí mais populares
do nosso planeta aí nos últimos anos. A Itália que está no foco aí da preocupação lá na Europa. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, gente, a gente vai esclarecer as principais dúvidas sobre o coronavírus. Hoje até começaram a rolar vídeos pelos grupos de WhatsApp. Esse vídeo aí, ó, tem um vídeo aí que tá rolando, que fala que o álcool gel não funciona, não combate o vírus. Será mesmo? Tá aí esse vídeo. Já já a gente vai mostrar e vai responder as perguntas, os questionamentos aí da população aqui de Porto Alegre, também dos gaúchos. Em seguidinha, aqui no Segunda Edição, a pauta é o coronavírus. Agora a gente troca de assunto para falar de um comportamento no mínimo de risco, para não falar de crime. Eu tô falando das imagens de atropelamento. Esse primeiro aí, o flagrante, no centro do estado, que aconteceu. A cidade, quem vai contar pra gente é o André Rosseto, e a motorista não parou, pegou duas adolescentes em cheio, né, André? Boa noite. Boa noite, Chemalho. Boa noite a todos. Exatamente, a gente está vendo a imagem aí, 3 jovens são atropelados quando atravessavam a rua por volta do meio-dia da quinta-feira. 2 adolescentes, que a gente vê nas imagens de 13 e 14 anos, foram atingidas pelo veículo e sofreram ferimentos leves. O outro adolescente não se feriu. Segundo a polícia, uma mulher loira com óculos de grau dirigiu o veículo. Ela fugiu do local e não prestou socorro. Denúncias podem ser feitas para a Polícia Civil pelos telefones DDD 55 3249-9222, 3249-9222 ou pelo 197. Isso é na cidade de Santiago, né, André? Exatamente, lá no interior. Lá no interior tem do um número na Sul. tela aí, tá na tela do Segunda Edição, tá aí, ó, 55 código de área, gente, 3249-9222 ou 197, como o André falou, tá aí um carro vermelho, é uma motorista loira com óculos, André? Isso, essa é a descrição? Óculos de grau, uma motorista com óculos de grau que fugiu e aí agora tem que identificar para ver se ela vai ser responsabilizada, né? Sim, com certeza, precisa porque não prestou socorro, né, gente? Não chamou, enfim, uma ambulância, algo. Agora, as adolescentes escaparam por conta até da juventude, perceberam, diferente do caso que a gente vai mostrar agora, né, André? Lá de Canela, na Serra Gaúcha, onde a vítima foi um idoso e na faixa de segurança, né, André? Aí ele não tem o mesmo reflexo, né, das meninas. Um idoso de 84 anos, a gente vê aí, foi atropelado na tarde de quinta-feira na Avenida João Pessoa, no centro da cidade. Ele tentava atravessar a rua e a via, né, pela faixa de pedestres quando foi atingido pelo veículo branco. O motorista fugiu sem prestar socorro. A vítima fraturou uma das pernas, Chemalho, e foi encaminhada ao hospital pelos bombeiros. Denúncias que ajudem a identificar o motorista podem ser feitas para o 190 da Brigada Militar. Duas coisas chamam a atenção nesse flagrante aí, né, André? A primeira é que as pessoas já vão imediatamente tentar socorrer o idoso, diferente do motorista, e o motorista que não respeita um comportamento que lá na Serra, Gramado, Canela, Nova Petrópolis, é muito comum, que é boa educação. Quando o pedestre se aproxima da faixa de segurança, os motoristas, inclusive turistas, sabem disso, tem que parar, a preferência é do pedestre, né, André? É impressionante que o motorista seguiu a viagem dele, seguiu o caminho, não tomou conhecimento. O senhor ali de 84 anos atirado no chão, ele simplesmente continuou o percurso dele, não deu muita atenção, não. Não deu atenção e olha só, novamente aí, ele é atingido mais para o lado do passageiro, mas não há como o motorista não ter percebido, né, que atingiu, que teve um impacto, né, André, no automóvel. No mínimo tem que parar nessa situação. Não dá para ir embora e seguir viagem sem prestar assistência. Isso é crime, né, Chamar? É crime. Eu falei atitude arriscada, no mínimo, né, para não dizer uma atitude criminosa, né, André? Um senhor de 84 anos tivesse batido com a cabeça no asfalto, poderia ter morrido. Com certeza, está se recuperando, a gente deseja sorte a ele aí, que consiga se recuperar e que a população colabore, outras câmeras, a polícia, para responsabilizar esse motorista, né, André? Exatamente, que para ele ser identificado e punido. E punido, com certeza. Tá certo, obrigado pelas informações, André. Boa noite a todos. Boa noite. E olha, tem recado especial para a torcida colorada. Você aí já pensou em assistir o seu time com o D'Alessandro, craque da camisa 10 e todos os seus ídolos em um lugar garantido nas partidas? Então seja um colorado de coração e aproveite a estrutura do Coração do Gigante. O espaço diferenciado do Beira-Rio, com posição privilegiada e uma cadeira confortável, personalizada com teu nome. E tem mais,
Colorado de coração se emociona de perto e curte todos os lances ali pertinho do campo. Também tem acesso ao lounge para ter uma experiência super descontraída no intervalo das partidas e também o acesso ao Espaço Kids para que os coloradinhos e toda a estrutura de serviços do Coração do Gigante possa ser realmente imperdível. Curtiu? Então não perde tempo, vá até o Beira-Rio e garanta a sua cadeira na loja ao lado do Portão 4. Acesse o site coraçãodogigante.com.br ou ligue 3392.000. A gente segue aqui no Segunda Edição, em seguidinha depois do intervalo. Olha só, se aí de casa tem alguma dúvida sobre o coronavírus, já subiu para 27 o número de casos suspeitos aqui no nosso estado. Logo, logo, a gente vai esclarecer todas as dúvidas. Tem especialista ao vivo, em seguidinha com a Giza Guerra. A gente volta já já. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso estado e agora de forma bem didática, explicativa, a gente vai tirar todas as suas dúvidas. Você aí de casa, tem alguma delas sobre o coronavírus? Hoje em muitos grupos de WhatsApp eu recebi em um grupo um vídeo rolando, né? Um vídeo aqui desse homem, tá aqui o homem, dizendo que o álcool gel não funciona para combater o coronavírus, para proteção. Será mesmo? Para responder as perguntas, para saber se esse vídeo aqui é fake news, é farsa, é falso. Eu tô com a Giza Guerra ao vivo, né, que está com um especialista ao lado ali. Giza, pergunta para o doutor Juarez Cunha, esse vídeo falso, o álcool gel, afinal de contas, tem eficácia? O que a gente pode levar para o pessoal de casa que está com dúvida, né? Boa noite para vocês aí. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos. Pois é, tem gente que também não acredita em vacina, né? Mas vamos perguntar, então, a quem realmente tem autoridade para responder isso. Dr. Júlio Cunha, infectologista. Álcool gel, funciona ou não funciona? Boa noite. Boa noite. Eu acho que primeiro as pessoas têm que ter cuidado do produto que estão utilizando, né? O que é relatado pela Organização Mundial de Saúde, Ministério de Saúde e outras instituições é de que o álcool gel 70% funciona. Nada substitui a lavagem de mãos com água e sabão, né? Mas o álcool gel facilita um monte a vida das pessoas porque é muito mais fácil de utilizar. Mas a recomendação é que seja a lavagem de mãos com água e sabão ou o uso de álcool gel. Mas também não pode ser aquela lavagem de mão rapidinha. Tem que ter uma técnica, tem que ter um certo tempo ali na frente da pia para que essa mão fique de fato higienizada, né, doutor? Isso, é recomendado porque assim, como são todas as faces da mão, tu tem que procurar lavar entre os dedos, também no punho, né? Então a recomendação é que tu tenha um tempo para fazer isso de forma adequada, né? Essas recomendações são recomendações que existem no site do Ministério e são as preconizadas para evitar qualquer tipo de doença, não é só em relação ao coronavírus. E eu conversava aqui com o Dr. Juarez Chemali justamente sobre isso, como identificar que eu posso estar com algum sintoma relacionado ao coronavírus, já que são sintomas bastante comuns também a outras doenças, inclusive como a da gripe. Os sintomas são muito parecidos porque é uma infecção viral respiratória. As infecções respiratórias se apresentam com sintomas respiratórios, que é coriza, espirro, tosse, dor de garganta e com febre. Só que o importante em relação ao coronavírus, a gente tem que ter o vínculo epidemiológico que a gente chama. Então, tem que ter um histórico de viagem nos últimos 14 dias para algum desses países que estão na lista do Ministério, e em especial agora esses da Europa, mais recente principalmente a Itália, né? Contato com uma pessoa que tenha resultado positivo para coronavírus ou com contato com um suspeito. Então, juntando isso nesses últimos 14 dias, mais febre e um quadro respiratório, ele entra no quadro de suspeito. Não significa que a pessoa vá ter coronavírus, porque mesmo dos nossos quadros que a gente teve de suspeitos aqui, grande parte deles foram por outros vírus respiratórios, como da influenza, da gripe, o H1N1, H3N2 e o tipo B, e outros que causam resfriado, como o rinovírus. Então, ter esse quadro respiratório não significa que a pessoa esteja com o coronavírus. Chemali, diga aí a tua dúvida. Olha, a dúvida, doutor Juarez, o senhor falou da questão da higienização das mãos, do álcool gel. Quantas vezes ao dia? Qual é o recomendado antes e depois das refeições? Como é que isso tem que acontecer, doutor?
Chamali, eu acho que é importante até a gente salientar uma outra coisa antes disso, que é a etiqueta respiratória. Claro. A pessoa que estiver doente, independente do motivo que ela tenha esse quadro respiratório, o que é recomendado, quando essa pessoa tossir ou espirrar, ela proteja isso com um lenço ou na própria manga da roupa, porque isso vai evitar que esses vírus circulem, se espalhem naquele ambiente. E esse é o grande problema. Quando a pessoa tosse ou espirra, ela vai eliminar esses vírus e eles vão ficar em qualquer superfície. E quando a pessoa toca nessa superfície ou cumprimenta alguém, depois, é muito comum a gente botar a mão no olho quando está conversando, ou botar na boca, no nariz, e é assim que as pessoas vão se contaminar. Então, a ideia é lavar o quantas vezes mais for possível, principalmente quando tiver assim, tu vai no elevador, vai numa escada rolante, onde tu vai botar a mão no corrimão, e tu não sabe se aquilo ali está acontecendo. Então, o ideal é que as pessoas façam com bastante frequência a lavagem de mãos ou o uso do álcool gel. A gente também tem dúvidas de telespectadores, né, Chamali? Exatamente, Manda pra gente que o doutor responde. Exatamente, vamos dar uma olhada. A gente conversou hoje à tarde, a nossa equipe, o pessoal aqui em Porto Alegre. Vamos soltar uma primeira pergunta? Existe vacina de coronavírus? Então, doutor, existe vacina de coronavírus já? Não existe vacina para coronavírus. Existem vacinas em pesquisa. No mínimo 3 vacinas estão no momento em pesquisas. Pela situação de emergência internacional, é claro que é dado prioridade para esse tipo de pesquisa, mas nenhum dos pesquisadores trabalha numa hipótese a curto e médio prazo. Então, no mínimo, a gente vai levar 1 a 2 anos para ter essa vacina disponível. O que nós temos é a vacina para gripe, que o próprio Ministério vai agora antecipar a vacinação, a previsão é para o dia 23 de março. Então, por que se preconiza fazer a vacina da gripe? Não que ela vá proteger contra o coronavírus, ela vai proteger contra a gripe, porque é um quadro muito parecido. Então, se a gente evitar quadros gripais, ou pelo menos diminuir a possibilidade dos quadros gripais, diminui também as possibilidades de ficar pensando em outras causas, como o coronavírus. Temos mais, Chamali? Temos mais uma pergunta, vamos soltar aí, pode rodar? Crianças e idosos é mais fácil pegar o vírus? Ficou muito ruim. Crianças e idosos são mais vulneráveis? Sabe que isso é uma característica do coronavírus bem diferente das outras doenças, que em geral os grupos vulneráveis são as crianças e os idosos. Para o coronavírus a gente tem uma vulnerabilidade muito maior para os idosos. As crianças, se a gente for ver até os dados que tem, principalmente da China, onde tem maior número de casos, né, a mortalidade em crianças e mesmo os casos graves em crianças é muito pouco frequente comparado com os idosos. E a gente sabe que esse grupo de idosos, e principalmente aqueles que têm outras doenças que a gente chama de comorbidades, são as pessoas que têm a possibilidade de um quadro mais grave, inclusive evoluírem para casos fatais. Né? Doutor? E lembrando, né, Chamali, que a gente está entrando também na reta final do verão. Daqui a pouquinho as temperaturas começam a baixar bastante aqui no Rio Grande do Sul, e isso vai ser um fator negativo para o Rio Grande do Sul em relação ao coronavírus? Bem, historicamente a gente sabe que durante o inverno, e isso também é relatado, né, por todos os especialistas que têm falado, quando tu tem um ambiente fechado, uma temperatura mais fria, a aglomeração das pessoas, tu tem uma facilidade maior de transmissão de qualquer dessas doenças que são transmitidas de forma respiratória. Né? Então, nós estamos ainda numa fase que a gente ainda não está tendo tanto frio assim, então a gente tem que aproveitar esse momento e arejar bem os ambientes, né? Procurar o mínimo as aglomerações, ambientes fechados, porque isso com certeza facilita a transmissão de qualquer tipo de vírus ou bactéria. Né? Mais do que nunca a etiqueta respiratória, né, doutor? A etiqueta respiratória, e uma coisa que eu queria chamar a atenção, chamar-lhe assim, pessoas que estejam apresentando esse quadro que a gente falou e que tenham esse vínculo epidemiológico, tenham o histórico da viagem desses países de risco, elas não deixem de procurar atendimento, né? Porque a gente tem muito receio, a própria Organização Mundial de Saúde tem receio de que as pessoas fiquem estigmatizadas, né? E deixem de procurar recurso
porque a gente sabe que são doenças que acabam, às vezes, discriminando as pessoas. Então, se tiverem com esses sintomas, estiverem o histórico de viagem de alguma desses países, procurem atendimento médico. Obrigada, doutor Juarez Cunha, médico infectologista, entende tudo aqui de coronavírus e é nossa fonte sempre. Chemali. Tá certo, Giza Guerra, obrigado, uma boa noite para ti. Obrigado ao doutor Juarez Cunha também por todas essas explicações. A gente está em alerta, né? Etiqueta respiratória e realmente buscar a prevenção é o melhor caminho. Final de semana, até domingo, a melhor dica é curtir a beira-mar de Capão da Canoa na Arena Mais Verão do SBT. Lá na Praça do Chimarrão tem espaço kids, aula de dança, música boa, água geladinha da Corsã, água pro chimarrão. Eu tive por lá hoje, agitei a galera e olha, já tô com um gostinho de saudade, mas você pode curtir até domingo, das 8h30 da manhã até as 7h30 da noite. Aproveite, porque realmente foi uma temporada memorável. A todos, um ótimo final de semana. Na segunda-feira, a gente está de volta.